Boa noite, Vera Lúcia, seja bem-vinda. Bom, vamos lá então. Nós estamos hoje estudando o livro O que é o Espiritismo, esse livro assim importantíssimo para as nossas informações, bem atual, né, que Kardec faz aqui umas colocações que ainda hoje, né, mesmo passado lá 154 anos, ainda são assim importantíssimas e são assim bem atuais para nos ajudar a entendimento do que é a nossa vida, do que somos, do que precisamos fazer, não é? Então nós estamos aqui no diálogo com o sacerdote e na semana passada Kardec, ele perguntou a Kardec a respeito em relação da igreja não poder se responsabilizar pelos abusos cometidos de alguns de seus membros em relação a denegrir a doutrina espírita. Então Kardec veio aqui explicando que tem que ter sim um controle, né? Se alguém fala por uma entidade, a entidade é que é responsável. Então, e aí foi feito esse esclarecimento de Kardec, veio uma pergunta que ele colocou como um livre pensador. Não seria ser uma pergunta do sacerdote específico, mas de um livre pensador. Representaria aquelas pessoas que não têm assim compromisso com nenhuma ideia, compromisso com nenhum conceito. A pessoa que pensa livremente. Esse pode dizer e falar o que quiser. Então ele pergunta assim a Kardec: há momentos o Senhor proclamou a liberdade de pensamento e de consciência, declarando que crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como qualquer outra. Por que não gozará da liberdade concedida às outras? Então, uma boa pergunta aqui que o companheiro fez a Kardec, né? Se é uma crença, e é uma crença, o materialismo é uma crença, por que ela não tem os mesmos direitos e a mesma liberdade das outras criaturas, das outras crenças, melhor dizendo? E Kardec, então, faz aqui um estudo maravilhoso, colocando para nós, não só que não dizendo que o materialismo é uma coisa errada, a gente não pode condenar quem assim o queira pensar, queira viver, mas que não está de acordo com a verdade, né? Porque a ideia do materialista é a existência do mundo enquanto você está aqui vivo. Morreu, acaba-se tudo. Então, nós sabemos que não é assim, né? Então Kardec vem aqui explicando de uma maneira, como sempre, muito tranquila, muito amigável e muito inteligente a respeito dessa ideia. E ele diz assim: sem dúvida, cada um é livre de crer no que quer, ou de não crer em nada. É o livre-arbítrio que todos nós temos, né? Podemos escolher algo para crer ou não cremos em nada. E nem por isso vamos deixar de viver, e nem por isso vamos deixar de ser também amparados pela espiritualidade, por Deus, por Jesus, pelos nossos guias. Isso aí é bem claro que a gente tem que ter sempre em mente. Não importa o teu pensamento, não importa a tua crença, você nunca estará sozinho. Pois é, né, o Dudu, é isso aí, evocando algo, alguém, crer sempre. E mesmo que você não creia em nada, não acredite em nada, né, você não estará desamparado. Nós temos essa comprovação aqui que a doutrina nos oferece. A qualquer momento, em todos os instantes da nossa existência, nós estamos ali protegidos pelos nossos guias e pelos nossos mentores. Agora, é preciso que a gente dê oportunidade, que esses amigos possam realmente nos proteger, nos amparar, ou seja, interagir conosco, né? Se nós não dermos possibilidades, eles vão ficar ali apenas sentindo muito,
vendo o nosso sofrimento, assistindo a nossa dificuldade e sem poder nos ajudar. Por quê? Porque não estamos dando oportunidade. É necessário que que a gente possa dar meios desses amigos nos ajudarem. Pois é, senão eles ficam só vendo os nossos erros e na maior tristeza, né? Porque querem nos ajudar, mas não tem como. Então ele diz aqui para nós, né? Não legitimamos a perseguição nem contra o que crê no nada depois da morte, nem contra o cismático de qualquer religião. Isso aí, Mariana, né? Eles ficam esperando lá que nós façamos a nossa parte. Como Jesus lá nos disse, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E o que Kardec está colocando aqui é justamente nas entrelinhas isso aí, porque a gente não tem aqui que perseguir nem que condenar ninguém por não crer em nada ou por acreditar mesmo naquilo que a gente sabe que não seja uma verdade. Então ele diz que combatendo o materialismo não atacamos os indivíduos, mas sim a ideia, a doutrina, que se inofensiva à sociedade, quando se encerra no fórum íntimo, na consciência das pessoas cultas, generalizadas, torna-se uma chaga social. Interessante isso, né? E aí ele vem explicando por quê que torna-se uma chaga social. Nós vamos ver que a teoria materialista, ela fortalece muito o sentimento do egoísmo. Eu chamo de teoria do egoísmo, essa crença materialista. Por quê? Kardec nos diz por quê. Ele diz assim: a crença de que tudo acaba para o homem depois da morte, de que toda a solidariedade cessa com a vida, leva o indivíduo a considerar uma estupidez o sacrifício do bem-estar presente em proveito de outrem. Se tudo acaba quando eu morro, por que eu tenho que amar o próximo? Se tudo acaba quando eu morro, por que eu tenho que me preocupar com o problema do próximo? Eu tenho que me preocupar com os meus problemas. Eu tenho que tomar conta da minha vida, viver a minha vida enquanto eu estou aqui, enquanto eu posso, porque a hora que eu morrer, acaba tudo. Não vou ter mais chance nenhuma. E aí, diante desse pensamento, Kardec diz a máxima, né? Que cada um por si durante a vida, pois nada existe depois. É claramente a teoria do egoísta. Pois é, a gente pensa assim, né? Aí, isso o que é mais ou menos? Mais ou menos não, com certeza. É a teoria do egoísmo, que a gente conhece. Ou seja, é cada um por si e Deus por todos, como a gente costumava dizer, né? Primeiro, até tem um ditadozinho, eu me lembro que eu via muito isso: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Né? Então eu não quero saber se você vai poder fazer, eu quero é fazer a minha parte. Eu não tenho que me preocupar se na sua casa você tem comida, eu tenho que me preocupar é se na minha tem. Na minha tendo, o resto é o resto. Essa é a teoria materialista. E é egoísmo puro. E aí ele diz que a caridade, a fraternidade, a moral, numa palavra, ficam sem base, perdem a razão de ser. Verdade. Por que eu vou ser caridoso? A troco de quê? Por que eu vou preocupar em me melhorar? Se eu vou acabar, não vai restar nada. Por que eu vou ser fraterno? Pois é, isso aí, Dudu. Primeiro vem a nós o vosso reino. É o egoísmo puro. E diante disso, desse pensamento, esses sentimentos aqui não têm razão de existir. Por que eu vou me preocupar em ser bom? Por que eu vou me preocupar em amar o próximo? Por que eu vou me preocupar com aquele que sofre? Se todos nós vamos acabar, a vida que você esteja vivendo, qualquer que seja ela, você vai morrer, vai acabar, não vai sobrar nada. Então,
Não preciso me preocupar em ser bom ou ser mal, não estou preocupada com isso, né? E aí é o que ele está dizendo aqui. Por que nos molestarmos, nos reprimirmos, nos privarmos hoje, quando amanhã não mais existiremos? Por quê? Essa é a teoria, vejam bem, do materialista que Kardec vem fazendo uma explicação para fazer com que a gente entenda o raciocínio. E raciocínio lógico. Se eu não preciso, se eu vou acabar, eu não preciso me preocupar com nada mais além de mim, do meu bem-estar. A negação do futuro, a simples dúvida sobre a vida futura, são os maiores estímulos ao egoísmo, manancial da maior parte dos males da humanidade. Para se deter nos declives do vício e do crime, sem outro freio além da força de vontade, uma pessoa necessita certamente de uma maravilhosa virtude. O respeito humano pode sofrear o homem social, mas não aquele para quem é nulo o temor da opinião pública. É verdade. Ele sai fazendo o que bem entende, abusando de tudo, porque para ele não interessa nada. Ele vai morrer e vai acabar tudo. Não tem que se preocupar com moral nenhuma, né? Abrindo parênteses aqui para lembrar as nossas amigas aí que o nosso estudo ele é interativo. Podem fazer suas colocações, concordando, discordando, dando ideias, experiências, tá? Podem escrever aí à vontade. Aqui nós somos muito democráticos. Mesmo que você não concorde com o que está sendo dito, você tem o direito de fazer suas colocações, tá bom? Que seja dentro do assunto e de maneira, claro, distinta. Então ele diz que a crença na vida futura, demonstrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece a solidariedade, que não se finda na tumba e muda o curso das ideias. Óbvio, isso aí é claríssimo. A gente tem experiência por nós mesmos, né? Quando pertencíamos a uma outra religião que tinha um outro pensamento, uma outra ideia, nós agíamos de maneira diferente. Quando nós adentramos a doutrina espírita, que adquirimos esse conhecimento de que somos imortais e de que a nossa vida futura vai depender do que nós estamos fazendo agora, oh meu Deus, eu preciso mudar. Eu me modifico. Isso é automático. No mínimo eu começo a pensar e a refletir nas minhas atitudes. Porque é como a gente sempre diz, quando você acredita no nada, ou seja, que você vai morrer e que tudo vai se acabar, você não tem que se preocupar com o futuro mesmo, né? É a música lá do nosso amigo Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida vai me levando e eu vou fazendo o que a vida quer e vamos aproveitar, né? Então é viver os valores materiais. Só tenho que pensar nisso. Agora, quando eu tenho conhecimento de que hoje eu estou, de uma certa maneira, construindo o meu futuro, os meus atos e as minhas atitudes de hoje é que dirão como será o meu futuro, opa, peraí, eu tenho que parar para pensar. Independente de religião, independente, isso aí, Dudu, independente de qualquer religião, existe a lei natural. E é a lei que não é porque eu sou religioso ou não. Ela é para todos, de qualquer crença, qualquer pensamento que você tenha. É a lei natural. E dentro dessa lei natural tem lá a lei de causa e efeito. A Mariana colocou, parece-nos que o materialista pode ser caridoso também.
O que distingue o espírita é que tem-se a convicção de que a vida continua no plano espiritual. Sim, Mariana, e eu conheço materialistas caridosíssimos. Mas aí é o que a gente tem conhecimento, que a doutrina nos informa. Ele está materialista, ele não é materialista. Ou seja, ele já teve as conquistas desses sentimentos de fraternidade, de amor ao próximo, em uma outra vida, em outras vidas. Está me entendendo? Então, ele veio e está materialista nesta vida. Então, esse sentimento, essas virtudes que ele já tem, que desenvolve, que a gente vê muito, e a gente tem muitos aí conhecidos, né? O Betinho, que foi o que criou o Natal Sem Fome. Nós tínhamos o doutor Darcy, me esqueci o sobrenome dele agora, ele foi até secretário de Educação aqui no Rio de Janeiro há um tempo atrás, que já desencarnou também. Darcy Ribeiro, isso mesmo, Dudu, obrigado. Que era um materialista e era um homem assim. Nossa, eu tive contato com ele, né? Porque ele era ligado à educação, ao magistério. Eu tive contato com ele de ideias assim sensacionais. Mas era uma criatura que não se preocupava, preocupava-se em ajudar o próximo, em amar o próximo, em respeito ao próximo. Isso falando aí, era caridoso, mas não tinha assim crença em nada na vida futura. E aí é o que Kardec está dizendo lá em cima, né, nas entrelinhas, ele diz: não importa se você crê ou se você não crê, nós respeitamos, até porque nós sabemos que você não crê no momento atual, mas um dia você vai crer, porque é a realidade, é a verdade, né? É isso aí, ficar na nuvem ou acender a luz, é isso aí, é isso praticamente também que Kardec está dizendo aqui. Não é? E o que a doutrina nos diz? A gente não impõe crença a ninguém. Até porque a gente tem conhecimento, né, por todos os exemplos, por todas as mensagens trazidas pelos nossos amigos espirituais. O que nós sabemos com a doutrina? Que a criatura está materialista naquele momento, naquela encarnação. Numa próxima ele poderá não vir mais. Isso aí, Dudu, é verdade, né? Também já andei lendo alguma coisa a respeito desse companheiro do Ike, né? E é o mais rico do Brasil, né? Segundo informações. Mas é o que ele diz aqui, que essa crença materialista, e o que Kardec está tentando explicar aqui para nós, meus amigos, é justamente por isso. Como ela não é, quer dizer, você não é materialista, você está. O que acontece? Ela não vai se firmar, ela não se fortaleceu. Não foi uma crença, é o que ele está explicando ali em função da pergunta do companheiro. Por que ela não goza da liberdade concedida às outras? Porque ela não tem a força da verdade. É uma crença que não está ligada a uma verdade, a nossa realidade. Então ela não vai se proliferar, ela não cresce, ela não continua, ela não se fortalece. Ao contrário, ela vai se enfraquecendo, né? Boa noite, Cris Creta e Mauro, sejam bem-vindos. E aí ele continua aqui, né? Se essa crença fosse um simples espantalho, não teria sobrevivido a uma época, ou seja, a crença da vida futura. Como, porém, sua realidade, olha só o que ele vem dizendo, é um fato comprovado pela experiência, torna-se um dever propagá-la e combater a crença contrária, no interesse da ordem social. Isto faz o Espiritismo, e por sinal que faz com êxito, pois que dá provas e porque, em definitivo, o homem adquire a certeza de poder viver feliz num mundo melhor, em compensação às misérias terrenas. Então vejam bem, ela tem, a doutrina espírita traz esse conhecimento, traz a verdade, que é a nossa realidade. E aí
diante da verdade, diante do que é realidade, uma crença que não é verdadeira se enfraquece. Então é o que ele está dizendo aqui, ó, a crença materialista, ela não tem como se criar. Por quê? Porque ela está embasada em verdade. Você é materialista, não acredita em nada. Ótimo, a gente respeita e deixa você lá viver da maneira que você quer. Mas você vai desencarnar e o fato de você não acreditar na continuidade da tua existência não vai modificar. Então você vai desencarnar não acreditando em nada, só vai ter uma grande decepção. Ao passar o período de perturbação em consequência do desencarne, você vai acordar e vai perceber que está vivo. E aí? Aí você vai ter todo um aparato, uma ajuda para compreender a tua real situação, né? A realidade. Então, é uma crença que não tem como se materializar, se fortalecer. Por quê? Porque ela é inverídica, né? É falsa. Porque não acaba, a morte não acaba com nada, ao contrário, a morte é o principiar de uma nova existência, da nossa verdadeira existência. E que não é uma só, ainda temos isso, né? Nós não temos uma vida só, nós temos muitas e muitas e muitas vidas, muitas existências aqui. Nós precisamos voltar muito aqui no mundo material para firmarmos definitivamente os conceitos. E ainda teremos outras. Pois é, Mariana. E isso para quê? Para nós firmarmos mesmo, concretizarmos em nós esses conceitos que a doutrina nos traz, da existência de Deus, da existência da vida futura, da imortalidade da alma, porque essa ideia, né, esse ensinamento que a doutrina nos trouxe da imortalidade da alma, gente, é uma bênção. É uma bênção para nós. Porque é muito triste você estar aqui vivo, né, sabendo que em determinado tempo da sua vida, né, lá você vai começando a entrar lá nos 70, nos 80, você perceber que a tua vida está acabando. Que de repente você vai desencarnar e você vai morrer, não é nem desencarnar, né? Você vai morrer e vai acabar. O que vai acontecendo com as pessoas? Elas vão perdendo a motivação de viver. Então é aquele tipo de criatura que fica assim, eu estou só esperando a morte chegar. Não vai fazer mais nada, para quê? Para que a criatura vai entrar num novo estudo, vai fazer uma nova faculdade, vai procurar tarefas, trabalho, vai procurar se melhorar, vai procurar crescer, conquistar, trabalhar em si as coisas erradas, se ela vai morrer e vai acabar? Isso desmotiva qualquer um a enfrentar as dificuldades da vida. Agora, quando eu sei que não é assim, que eu vou apenas ficar livre desse corpo, que vou continuar vivinha, né? Só vou estar invisível. E outra coisa mais importante, vou continuar viva, sendo o que eu sou hoje e ainda recebendo, né, as consequências dos meus atos atuais, de tudo que eu fiz quando encarnada, as benesses ou as coisas ruins, né, eu vou receber quando eu estiver lá desencarnada, na vida espiritual. Então isso automaticamente, é verdade, isso automaticamente me faz mudar o pensamento. Então eu já começo, peraí, se eu estou aqui agora, né, tudo que eu faço agora é que vai me trazer uma vida melhor, um futuro melhor na espiritualidade, então eu tenho que me modificar. Eu tenho que me esforçar para me livrar das coisas ruins que ainda existem dentro de mim e deixar crescer e desabrochar as minhas potências boas, que nós todos já temos, né? Então aí Kardec diz para nós, o pensamento de ver-se destruído para sempre, a crença de perder os filhos e os seres queridos por toda a eternidade, parece que sorri a bem poucas pessoas. Esse pensamento não dá felicidade a ninguém.
Você pode perceber que todo materialista, ele é triste. Ele é triste porque ele não tem esperança de nada. Lá no fundo, lá no seu interior, ele não acredita em nada e no fundo ele gostaria de acreditar, de crer. Porque o fato de não crer em nada não traz felicidade a ele, não. Não é porque você, sabendo que corre esse risco, como ele diz aqui, de perder um ente querido, né, através da morte, de perder um filho, uma mãe, um pai, mas nós que temos a crença na imortalidade, temos a esperança de que um dia iremos nos encontrar. Não, meu filho não acabou, meu pai não acabou. Quando eu sair daqui da vida material, eu vou encontrá-lo também, basta que eu faça por onde. Agora, quando meu filho, eu sou materialista, meu filho morreu, acabou, nunca mais eu vou ver aquele ente que ficou sobre os meus cuidados, que eu eduquei, que eu fiz tudo para fazer dele um bom homem, uma boa pessoa, e não veio ninguém, e não vai continuar. É muito triste isso, né? Isso, Mariana, porque o suicida, ele faz isso justamente porque não acredita na vida futura. Ele não acredita que vá continuar. Quando ele não está, se ele não tem uma ideia meio truncada, nenhuma, vamos dizer assim, distúrbio mental, ele comete o suicídio para fugir dos problemas. Por quê? Porque ele acha que morrendo acaba tudo. E não acaba. Ao contrário, ele ainda vai adquirir mais problemas ainda, além do que ele já tinha, o fato de não ter morrido. Então continua com problema e mais um ainda, que é o sofrimento pelo ato cometido. Então é bem próximo do materialismo, sim. A não ser aquelas pessoas que ficam, por exemplo, como nós temos casos aí, quando morrem esses artistas famosos. Eu me lembro que na época do desencarne daquele menino da Legião Urbana, que ele desencarnou, teve uma pessoa que se suicidou para ficar com ele, para encontrar com ele. Lá no livro No Céu e Inferno mesmo, a gente vê casos de pessoas que se suicidaram lá para encontrar com o amor, com o ente querido, para ficar junto com ele. Quer dizer, acreditam até na continuidade da alma, mas não percebem que o ato de você tirar a sua vida é um crime tão grande quanto você tirar a vida do outro. Ok, Dudu? Entendeu? Então... Pois é, Mariana, isso mesmo, né? Eu já li também sobre isso, por conta do endeusamento que faziam dele, né? Da paixão, né? Pois é, isso, mas é sempre por isso, Vera. Não suporta a falta do outro e sabe até que o outro continua, né? Que a alma continua, então acha que vai se matar e que vai encontrar. E ao contrário, vai se afastar mais ainda da criatura, né? Mas é sempre o quê? A falta da fé. Ou seja, a falta de uma crença fortalecida, que a doutrina nos dá e que outras religiões não dão aos seus adeptos muitas das vezes, né? E ele diz, olha, disso decorre que os ataques dirigidos contra o espiritismo em nome da incredulidade têm êxito pouco animador, não lhe tem ocasionado o mínimo prejuízo. Ou seja, por quê? Nós não pensamos dessa maneira materialista. Nós acreditamos numa vida futura. Nós acreditamos na verdade que nos foi dita pelos Espíritos, que nos foi dita por Jesus. Daí o fortalecimento do Espiritismo. Cada vez se fortificando mais, se fortalecendo mais. E aí, então, o sacerdote, graças a Deus, eu também digo isso todo dia, Mariana. Olha, eu agradeço muito a Deus o dia que eu conheci a doutrina espírita, porque o que ela já me ajudou, Nossa Senhora, o que esses conceitos nos ajudam, nos amparam, nos modificam
né? Não que a gente já esteja bonzinho, não, que a gente já seja anjinho, não. Nossa, mas quando você olha para trás, o que você já foi, né? O que você já fez, e hoje como você já está pensando de maneira diferente, né? Os valores se modificando, o que já melhoramos, nossa, isso nos ajuda muito. Eu acho que isso nos motiva a continuar, a querer cada dia mais ser melhor. Essa é a beleza da doutrina, né? É isso que ela faz com a gente. Ela não faz a gente desanimar nunca. Ao contrário, só nos reanima sempre. Aí, o sacerdote vai e pergunta a Kardec: se a religião ensina tudo isso, se até o presente ela foi suficiente, que necessidade há de uma nova doutrina? Essa pergunta aqui também é bem inteligente do sacerdote, né? E é verdade, se a gente já tem uma religião, se já está todo mundo satisfeito, suficiente, para que mais uma doutrina? Para que mais uma religião? E aí Kardec vem com uma pergunta que mata a charada, né? Como sempre, muito inteligente. Eu sou assim fanzoca de Kardec nas respostas que ele dá a esse pessoal que queria fisgar a doutrina. Aí ele diz assim: se ela tem sido tão suficiente, por que, falando de um ponto de vista religioso, há tantos incrédulos? E na época que a doutrina veio, o materialismo estava se fortalecendo, né? As teorias materialistas, nós temos lá positivismo, né, que estava em alta. Por quê? Diante das falsas promessas que a religião que existia, né, que a religião existia na época, que era a católica e a protestante, elas não satisfaziam as criaturas, porque viviam em bases enganosas, então a criatura ficava completamente descrente. E aí é isso que o Kardec colocou aqui inteligentemente. Ora, se a religião estava atendendo, por que tantos incrédulos? Por que tantas correntes materialistas se fortalecendo aí? Né? E aí ele continua: é certo que a religião nos ensina tudo. Também manda que creiamos. Mas há um grande número de pessoas que não creem senão o que lhes se prova. Uma afirmação apenas não lhes basta. O Espiritismo prova, põe diante dos olhos o que a religião ensina teoricamente. E é verdade. Porque antes você vai lá na religião, eu pelo menos passei por isso, você ia lá fazer perguntas, questionar determinados pontos, determinados temas de religião, e a resposta era mistérios que nós não temos o direito de saber. E aí? Né? Aí você perguntava lá, se você for bonzinho, você aprendia. Se você for bom, você vai para o céu. E se você não for bom, for mal, vai para o inferno. Tá, aí eu questionava, mas o que é ser bom? O que é ser bonzinho? Eles não sabem dizer o que é ser bom. Impressionante. Eu tive um diálogo uma vez também com uma pessoa que era assim, praticante, católico praticante, e ele engasgava muitas vezes, porque eu questionava, mas o que é ser bom? O que é que você tem que fazer para merecer o céu? Tá, acreditar em Deus. Ah, e aí, o que é acreditar em Deus? Eles não sabem explicar. Então é o que Kardec está falando aqui. E isso em muitas pessoas, e eu dou como exemplo a mim, que aconteceu agora, né? Não foi na época de Kardec, porque eu tenho 20 anos de doutrina, 23, 24 anos de doutrina, 22 exatamente, vai fazer esse ano. 22 anos de doutrina, quer dizer, e antes eu era praticante de outras religiões. E eu questionava isso. E o que me fez sair da religião em que eu fui criada? Justamente isso aqui que Kardec está dizendo, ó. Um grande número de pessoas não creem senão no que lhe prova. Uma afirmação apenas não lhe basta. E aí eu vim encontrar solidez, eu vim encontrar ideias lógicas na doutrina espírita.
Justamente por isso. O Espiritismo prova, põe diante dos olhos o que a religião ensina teoricamente. É isso aí que você colocou, Mariana. Eles desconhecem as leis morais. Então, para eles, o que você tem que fazer é ir à missa todos os domingos, se confessar todos os domingos, participar dos círculos bíblicos, participar das vigílias que a igreja faz, participar lá dos dogmas, quer dizer, batismo, sacramento, consagração, casamento e sei lá mais o quê, e pronto, aí você vai para o céu. Isso, cursilhos, e aí você vai para o céu. Não estão preocupados na tua integridade moral, no teu comportamento. Sabe por que eu afirmo isso? Aqui no lugar onde eu moro, né, no bairro onde eu moro, e a gente vê isso em quase todos os bairros, não é só aqui no Rio de Janeiro, e no Brasil e no mundo. Mas a gente fala do lugar que a gente conhece, né? Existem muitos católicos praticantes que vão para a missa todo domingo, mas se você for lá na casa deles, tem gato para ar-condicionado, tem gato para poder pagar a luz mais barata, tem gato para pagar a água mais barata, fraudando. E aí, ó? É isso que você falou aí, Mariana, desconhecem as leis morais. Porque tudo bem, eu faço um gatinho lá e ninguém está sabendo, quer dizer, o uso e abuso da luz elétrica e ninguém fica sabendo. Então, para o mundo, tudo bem. Mas e na hora da cobrança do meu comportamento moral diante dos meus superiores no mundo espiritual? Né? Como é que fica? Eles não entendem isso. Eu conheço aqui, eu tenho na família mesmo, eu tenho uma tia que ela é assim, praticante católica fervorosa. Para ela não existe coisa melhor nesse mundo. Ela vai lá para os cursilhos, faz círculo bíblico, faz isso, faz aquilo, comunga, confessa, tudo bem. Domingo de manhã você pode ir na casa dela que ela está lá na igreja. Ajuda, faz, limpa, faz tudo. De tarde ela está nas casas de bingo. Agora eu não sei, né, porque os bingos fecharam, mas existem aqueles clandestinos, eu não duvido nada dela estar frequentando. E ela dizia mesmo, não, eu já fiz a minha obrigação com Deus, agora eu vou me divertir. A diversão dela era ir para os bingos. Não que eu esteja condenando, né, mas você percebe que é uma coisa falsa. É uma religiosidade falsa. Coisa que a doutrina não faz com a gente, não nos proíbe nada. Mas ela vai nos conscientizando de que determinados atos e determinadas atitudes não são corretas, não por causa do outro, por causa do meu vizinho ou por causa de quem está junto a mim, não. Por causa de mim mesmo. Eu tenho que ter a minha consciência tranquila comigo. Por isso que Jesus disse lá, amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar ao próximo? Como é que eu vou ser boa com o próximo se comigo eu não estou sendo? Se eu ainda pratico atos ilícitos? Se eu não sou honesta comigo mesmo? Ah, mas todo mundo faz e não vai fazer falta para Light você botar um ar condicionado e ligar direto lá e fazer o gatilho que seja. Eu digo, não, realmente a Light não vai nem saber, ela não sabe nem que eu existo, né? Pessoalmente. Mas, e a minha consciência? Como é que fica? Eu sei que eu estou cometendo um ato ilícito. É a mesma coisa da criatura que vai lá no supermercado e come um pacote de biscoito, toma uma garrafa de água e come lá um cacho de uva, sai comendo tudo, se alimenta, depois sai e não paga nada. Isso aí, Mariana, muito bem colocado isso. É fácil fazer o errado, né? Então a gente pode entrar lá no supermercado, comer, beber bombom, né? Como eu vejo pessoas comendo bombom, copinhos de iogurte, jogar lá no cantinho, esconder lá. Mas isso é certo? Não. A consciência afirma que não. Tanto que ela nos acusa que a gente faz isso escondido. Ninguém faz isso abertamente. Por quê? Porque não é o correto. Então, é o que Kardec diz aqui. O Espiritismo, ele vem provar para nós, né, que essas coisas... Ok, Dudu, que essas coisas, ele não vai te proibir de fazer, não. Nem vai te condenar porque você está fazendo.
mas há um processo de conscientização que você, por você mesmo, não quer fazer. Não, eu não quero isso mais, né? Ah, mas o que que tem? Isso não vai tirar pedaço? Não, não vai tirar pedaço do meu corpo material, mas vai tirar um pedaço do meu corpo espiritual, vai manchar o meu corpo espiritual, e eu quero que ele fique mais leve e não mais pesado. E aí Kardec continua aqui: é provável, pois, que só se manifestem com a permissão de Deus. Que ele está falando aqui, né? E essas provas de onde provém? Da manifestação dos espíritos. O que ele colocou lá, que o Espiritismo prova diante dos olhos, que a religião ensina teoricamente, e a doutrina espírita ensina com provas, né? E essas provas de onde elas vêm? Da manifestação dos espíritos, que foram criaturas que viveram aqui, que passaram pela experiência que nós estamos passando agora. Então a gente tem que crer sim, tem que acreditar. E ele diz: é provável, pois, que se manifestem com a permissão de Deus. E se, em sua misericórdia, Deus envia recursos aos homens para os afastar da incredulidade, repeli-lo é uma impiedade. Então, se os espíritos vêm se manifestar, como se manifestaram para Kardec, vivem se manifestando para todos nós, é porque Deus permite e quer isso. Nós precisamos disso. E aí, quem somos nós para impedir que isso aconteça? É o que ele diz, seria uma impiedade. Aí o sacerdote vem e com outra pergunta: o Senhor não negará, entretanto, que o Espiritismo não está em todos os pontos concorde com a religião. Quer dizer, o Espiritismo não está de acordo com a religião dominante, lá que o padre estava fazendo. Aí Kardec vem: mas por Deus, Senhor, todas as religiões podem dizer o mesmo. Protestantes ou judeus ou muçulmanos, tanto quanto os católicos. Claro, nenhuma delas estão de acordo entre si, porque senão não existiria uma porção. Existiria só uma. O evangélico, por que o evangélico existe, o protestante existe? Por quê? Martim Lutero se rebelou lá contra as ideias católicas. E então se protestou lá, falando assim ao grosso modo, criou o protestantismo. Ou seja, seguir apenas o evangelho de Jesus. Os judeus não aceitaram Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus que viria para nos ajudar. Então não estão em acordo, nenhuma religião está em concórdia com a outra numa totalidade. E aí ele diz: se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, sua individualidade, sua imortalidade, as recompensas e castigos futuros, o livre-arbítrio do homem, se ensinasse que na Terra cada um vive de si para si, e que em sua pessoa unicamente deve pensar, seria contrário não só à religião, mas a todas as religiões do mundo. Mas ele não nega nada disso, não é? O Espiritismo não nega nada disso. Ele diz: seria a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Longe disto, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado ou castigado segundo o bem ou o mal que houver praticado. Eles põem acima de todas as virtudes a caridade evangélica, e esta regra sublime ensinada pelo Cristo: fazer ao próximo aquilo que quiseramos fizessem a nós mesmos. Estes não são os fundamentos da religião? Fazem mais, porém, iniciam-nos nos mistérios da vida futura que, então, se nos transformam não mais numa abstração, mas numa realidade,
pois são as próprias pessoas que conheceramos antes da morte que vêm depois descrever-nos a situação ou dizer-nos como e por que sofrem ou são ditosas. Que há nisto de antirreligioso? Olha só como é que Kardec derruba, né? Todas essas pessoas que vêm com essas perguntas capciosas de querer ferir a doutrina. Então a doutrina ela não é contra a religião, ela não tem nada de antirreligioso. O que ela tem é contra aquilo que foi criado nas religiões pelo homem, dizendo que tinha partido de Deus, o que é errado. Quer dizer, então vamos dizer assim, as ideias falsas, né? Aquilo que foi criado, os dogmas que foram criados pelo homem, que não tem uma sustentação lógica, isso sim a doutrina é contra, não bate, não combina. Por quê? Porque a doutrina, ela se liga, a base dela, e só isso, é nos ensinamentos de Jesus, nos evangelhos de Jesus. E os evangelhos de Jesus nada mais são do que a lei de Deus. Sendo que a doutrina abrangeu um campo maior, porque Jesus, quando aqui esteve, a missão dele foi de trazer a verdade para nós e trabalhar muito sentimento, para a gente tirar da cabeça aquela ideia do Deus punidor, do Deus que castiga, do Deus temeroso lá do Velho Testamento. Então ele veio mostrar que aquilo lá aconteceu numa época que foi necessária, mas que não era verdade, né? Foi uma mentira lá criada por Moisés, aquelas leis lá do Pentateuco mosaico que ele criou para atender uma necessidade da época. Nossa, ainda muito embutrecidos, né? Muito, como é que se diz? A gente muito ainda ligado à materialidade. Jesus não, quando ele veio, na época que veio, ele já veio trazer o Deus de amor. Ele já veio fazer com que nós desenvolvêssemos essas leis morais que ele fala aqui. A lei do amor, a lei da justiça. E a doutrina espírita, ela veio provar para nós que isso tudo era verdadeiro. Tanto que ela precisou esperar a ciência avançar para que Kardec pudesse começar os seus estudos, as suas observações. Porque ele ia precisar daquilo que a ciência já havia trazido para poder escrever para nós e deixar aqui pronta essas ideias que a doutrina, que os espíritos passavam. Então os espíritos passavam para ele o ensinamento e ele ia comprovar através da ciência. Por isso que a doutrina, ela é embasada no tripé da ciência, da filosofia e da religião, que seriam as leis morais. É o que ele está dizendo aqui. Então, ele não tem nada de antirreligioso. É o contrário, ele só tem tudo de verdadeiro. Porque Kardec não criou nada dentro da doutrina. Ele apenas passou para o papel, escreveu, organizou, de maneira aqui que a gente está podendo estudar tranquilamente, muito didaticamente, as ideias passadas pelos espíritos. Então a doutrina espírita não tem nada criado pelo homem. Muitos estão querendo enfiar um monte de coisa dentro da doutrina espírita. Mas nós que conhecemos, que estudamos as obras básicas, que somos fiéis ali a Kardec, a gente tem que não deixar que isso aconteça. Porque tem muita gente querendo colocar tudo que é espiritualismo dentro do espiritismo. E a gente não pode aceitar isso, porque não é. Não dizemos que está errado, não discordamos de ninguém. Eu não discordo de nada. Você quer acreditar no seu talismãzinho? Acredite, né? A minha irmã, ela frequenta lá um centro de Umbanda, então ela tem na casa dela lá uma velhinha acesa, um negocinho lá do preto velho dela lá que ela gosta, e eu respeito. Eu entendo que aquilo não é necessário, mas ela ainda está no estágio de entender que precisa daquilo.
Então a gente tem que respeitar, né? E é o que Kardec está dizendo aqui. Pois é, ser espiritualista. Agora, a partir do momento que eu respeito, não quer dizer que eu vá fazer o mesmo. Então, por exemplo, agora no final do Réveillon, né, a gente vê as pessoas, tem que comer 7 sementinhas lá não sei do que, tem que dar 3 pulinhos não sei quando, tem que pisar no pé direito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que botar uma roupa cor disso, cor daquilo, não sei mais o que. Pois é, tem que fazer isso tudo, tá, tudo bem. E o teu pensamento, foi o que eu comentava com as pessoas, e o teu pensamento, onde está? E o teu coração, onde está? Então você está fazendo lá as 7 ondinhas, pulando 7 ondinhas, mas está ainda com esses sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo? Não, na champanhe, pois é, não tem simpatia que vá te fortalecer. Simpatia para ganhar dinheiro o ano inteiro. Tá, você vai ganhar dinheiro o ano inteiro sem trabalhar? Não. Que pena, Mariana. Mas também a gente já está encerrando. Às 19 horas a gente encerra, tá bom? Mas volte sempre. Sexta-feira a gente está aqui de novo, fazendo o estudo com o Livro dos Espíritos. Então você vai trabalhar, porque se você fizer todas as simpatias do mundo para ganhar dinheiro no Réveillon, né? Na virada de ano, e não fizer por onde durante o ano, não tem simpatia que vai trazer dinheiro caído do céu para você. Então é aquele ensinamento lá. Então se eu sei disso, eu não preciso de simpatia, eu não preciso de pular 7 ondinhas, né? Mas a gente respeita. Agora não queiram trazer isso para dentro da doutrina. Aí não, aí eu pulo. Eu sou uma das que sou chamada de chata, de crítica, de tudo, porque eu não aceito isso e não aceito mesmo. Respeito a ideia de todo mundo, respeito o ponto de vista. Pular ondinha, dá licença. Nem quando eu era, como é que se diz? Eu não era espírita, eu não acreditava nessas coisas, Dudu. Agora então, eu nunca tive esse negócio de simpatia comigo, de talismã que dá sorte, nunca acreditei em nada disso. Pé de coelho, coitadinho do coelho, se o pé precisar do pé do coelho, vai me trazer sorte, eu fico com muita pena, porque o pobre coitado do coelho, ele precisa perder o pé para que eu tenha sorte? Isso não faz parte da lei de Deus, né? A ferradura vai me trazer sorte, então o pobre do cavalo vai ter que ficar sem a ferradura, vai se estrepar lá no casco dele, coitado, não é? Então é o que a doutrina faz, é questão de lógica, de raciocínio. Deus, a inteligência máxima, ele não ia colocar a nossa felicidade, as nossas necessidades nessas coisinhas pequenas. Eu tenho que ir na beira do mar, jogar lá 7 flores para 7 ondas, para poder ter sucesso na vida, para poder ser feliz. Que Deus é esse? Não. E os meus atos? E as minhas atitudes? Onde ficam? Então é o que Kardec faz a gente pensar, né? Desculpem, é o que Kardec nos faz refletir. Ele diz assim: essa certeza de encontrar no futuro aqueles que foram amados e que a morte arrebatou, não é consoladora? É muito consoladora, nossa. A grandiosidade da vida espiritual, que é a sua essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrestre, não vem a propósito para elevar nossa alma e estimulá-la ao bem? Com certeza. Com certeza. Quando a gente estuda lá com Leon Denis, no livro Depois da Morte, a vida superior, né? O que é a vida superior? Nossa, que ânimo que nos dá, que ânimo que é para nós continuarmos aqui lutando diante das nossas dificuldades, porque a gente tem certeza e sabe o que nos espera. E o mais bonito que a doutrina nos ensina, né? Que eu não dependo de ninguém para receber e para viver essa vida feliz. Eu só dependo de mim. Eu não dependo de mais de ninguém. Só dependo de mim, dos meus atos, das minhas atitudes. É que vão fazer com que eu um dia possa vivenciar essa vida feliz, que é a vida superior.
Por isso que a doutrina ela é maravilhosa, porque ela é verdadeira, porque ela está embasada em rocha, como Jesus nos ensinou lá, nos diz, foi construída sobre a rocha e muito bem solidificada. Então vai ser difícil destruí-la. Cada vez está se fortalecendo mais, graças a Deus. E a gente não pode deixar que ela se enfraqueça, né? Bom, então a gente está terminando aqui os nossos estudos de hoje, porque o nosso horário já está ali chegando ao final. A gente agradece aqui a presença dos companheiros que aqui estiveram, uns já foram. Agradecemos a presença dos nossos companheiros desencarnados, que com certeza estão junto aqui, e convidamos a todos para na próxima feira estarmos aqui novamente reunidos estudando o Livro dos Espíritos.